Pessoal, exercício 46, ele é um pouquinho mais sofisticado, olha só, ele diz que o quinto termo somado com o oitavo dá 9, tá certo? E o sétimo termo somado com o décimo dá 1, ok? E aí ele quer que a gente descubra a razão dessa PG. Então isso aqui eu vou ter que resolver um sistema de equações, tá certo? Antes disso eu vou simplificar esse exercício, como? Ele está falando do quinto termo, ele está falando do oitavo termo, ele está falando do sétimo, e ele está falando do décimo termo, tá ok? Então, olha só, o quinto termo, eu sei que pela fórmula do termo geral, saindo do A1, eu tenho que multiplicar o A1 por 4, pela razão 4 vezes, para poder chegar no quinto termo. O oitavo é A1 vezes Q elevado a 7. O sétimo é A1 vezes Q elevado a 6. E o décimo é A1 vezes Q elevado a 9, né? Você lembra sempre que o índice aqui do termo que eu quero descobrir é 1 a mais do que o expoente que está aqui na razão, tá ok? Então eu vou jogar essas substituições aqui, ó, no lugar do quinto, do oitavo, do sétimo e do décimo termo, esses valores aqui, em função só do A1 e do Q. Então vamos lá, como é que fica o meu sistema? O A5 é A1 vezes Q elevado à quarta, mais o A8 é A1 vezes Q elevado à sétima, e isso vai ser igual a 9. Embaixo, o A7 é A1 vezes Q elevado à sexta, mais o A10, que é A1 vezes Q elevado à nona. E isso vai ser 1, tá certo? Então, agora, olha só, eu vou colocar, como aqui eu tenho A1 nas duas parcelas da soma, A1 e Q, e aqui também eu tenho A1 e Q, eu vou botar fator comum em evidência. Então, vamos lá. Colocando os fatores comuns em evidência, ó, na primeira equação eu tenho o A1, né? Vai colocar em evidência. Aqui eu tenho 4 fatores Q, aqui eu tenho 7 fatores Q, então dá para colocar 4 em evidência. 4 fatores Q em evidência. Multiplica pelo que sobrou, abre parênteses, o que sobrou aqui? A1 e Q, eu coloquei A1 e Q em evidência. Sobra o quê? Fica 1, né? Mas, aqui eu tirei o A1, e desses 7 fatores eu tirei 4 para colocar em evidência, né? Então sobram 3, que é o cubo. Fecha, isso igual a 9. Embaixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó, na segunda equação. Tem o A1, que é fator comum, Q a sexta e Q a nona. Então aqui eu tenho 6 fatores Q, aqui eu tenho 9, então posso colocar 6 em evidência. Então vamos lá, A1 vezes Q elevado a sexta em evidência. Abre aqui o parênteses, então tinha A1 Q a sexta, coloquei A1 Q a sexta em evidência, fica 1. Mais A1 Q a nona, coloquei em evidência A1 Q a sexta, tirou o A1 e dos 9 fatores eu tirei 6, então ficam 3, que é o cubo. Isso é igual a 9, tá certo? Pronto, fiquei aqui com as minhas duas equações, com os fatores comuns em evidência, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Opa, última correçãozinha aqui, igual a 1, né? Aqui é igual a 1. Igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Como eu tenho esses fatores aqui semelhantes, e o A1 também tem nos dois, eu vou fazer uma divisão. Eu vou dividir a equação de cima pela equação de baixo, tá certo? Então, olha só, como é que vai ficar isso aqui? A1 vezes Q a quarta, vezes 1 mais Q ao cubo, que é a de cima, sobre a de baixo. A1 vezes Q a sexta, vezes 1 mais Q ao cubo, igual a 9 sobre 1. 9 de cima sobre 1, tá certo? Por quê? Assim, ó. A de cima, que é a 1, que é a quarta mais que é o cubo, sobre a de baixo, que é a 1, que é a sexta, 1 mais que é o cubo. Igual 9 sobre 1. Tá aqui, 9 sobre 1. Por que eu fiz isso? Ó, corta, tá igual. Corta, tá igual. Sobrou o quê? Q a quarta sobre Q a sexta. Então, aqui eu tenho 4 fatores, aqui eu tenho 6. Se eu cortar os 4 daqui, deixa eu abrir aqui. Q. Isso aqui é a quarta. Aqui embaixo são 6, né? Q. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 6. Cancela de 1 por 1, vai ficar quantos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sobra um Q ao quadrado, né? Então, como é que fica aqui o nosso exercício? Simplificado vai ficar 1 em cima, que não sobrou nada, né? Embaixo ficou Q ao quadrado, igual 9 sobre 1. Multiplica cruzado aqui, tá certo?
vai ficar 9q ao quadrado é igual a 1 vezes 1. Passo 9 para o outro lado dividindo. Vamos continuar aqui em cima. Aqui no quadro está assim, ó, 9q ao quadrado igual a 1. Passo 9 para o outro lado dividindo. Vai ficar q ao quadrado é igual a 1 sobre 9. E quem é o q? Esse expoente 2 aqui passa para o outro lado como índice de raiz, vai ficar raiz quadrada. Só que tem que lembrar que sempre que aqui é par, aparece um mais ou menos na frente, porque o resultado da raiz quadrada pode ser positivo ou negativo. Então, Q é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 9, tá certo? Então, quem é o Q? Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3, mais ou menos 1/3. O que significa esse mais ou menos 1/3? Significa que o Q pode ser ou 1/3 positivo, ou que o Q pode ser 1/3 negativo, tá certo? Ou é 1/3 positivo ou é 1/3 negativo, ok? Qual desses dois eu vou escolher? Ele falou no enunciado do exercício que quer que a PG seja oscilante, ou seja, ela vai ficar alternando um número positivo e um negativo, um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Então, se ele falou isso, essa razão que eu vou escolher vai ser a negativa, né? Menos 1/3, ok? Essa é a razão da PG e não mais 1/3, porque se eu escolher mais 1/3, ela vai ficar uma PG decrescente com todos os termos positivos. Então, não vai dar aí pra gente, não vai ter uma PG oscilante, tem que ser negativa, tá ok? Escolher a PG negativa. Só mais uma observaçãozinha, ó, mais ou menos, esse mais ou menos ele vem por quê? Como eu quero tirar a raiz quadrada, o que eu quero saber? Raiz quadrada de 1/9. Quero saber qual é o número que elevado ao quadrado dá 1/9. Esse número pode ser tanto 1/3 positivo, porque 1/3 vezes 1/3 dá 1/9, como pode ser 1/3 negativo. Menos 1/3 vezes menos 1/3 também dá mais 1/9, tá certo? Por isso que aparece esse mais ou menos aqui, porque pode ser tanto positivo como negativo. Agora, se aqui o expoente fosse um número ímpar, aí eu não colocaria esse mais ou menos. O número ímpar é o sinal, é sem sinal nenhum aqui na frente, ficaria só a raiz cúbica mesmo, raiz quinta e assim por diante. Então, fechamos aí. Como ele pediu a razão, a gente não vai descobrir a PG, a razão é Q é igual a 1/3, negativo. Exercício número 46.